tomar a palavra uns 10 minutinhos para explicar exatamente esse programa nosso aqui. Porque os nossos colegas médicos são de especialidades diferentes e o que eu falei lá foi exatamente isso. Nós somos de áreas completamente diferentes. Nós fazemos no nosso dia a dia tudo completamente diferente do outro, porque somos de especialidades as mais diferentes possíveis, de A a Z. Porém, nós temos algo que nos une, todos nós, é quando fala do nosso bolso, quando fala das nossas dificuldades com relação à gestão, quando fala das dificuldades que nós temos com relação aos nossos funcionários, nossos colaboradores, quando a gente quer melhorar o nosso atendimento profissional, melhorar o atendimento ao nosso cliente, ao nosso paciente, e aí nós somos todos iguais, porque praticamente nós nos unimos diante de uma carência quase que total, nós sabemos disso. Então, esse projeto de gestão que nós estamos desenvolvendo, eu, me apresentando, sou diretor de planejamento aqui da Associação Médica, fui o idealizador aqui desse programa. Eu resolvi, praticamente assim, junto com mais alguns colegas, trazer a ideia de falarmos de empreendedorismo, de falarmos de gestão médica dentro da casa do médico. E aqui nós trouxemos os administradores, as pessoas que trabalham, muitos de vocês aqui são médicos, outros administradores, né, de clínicas. Então nós convidamos para discutirmos esse assunto, e já é o terceiro ano que nós estamos trabalhando com esse assunto e tem sido muito interessante. Então, de qualquer maneira, eu quero agradecer a presença de todos, porque estar aqui uma terça-feira, assim, em fevereiro ainda, antes do Carnaval, não é tão fácil. Bom, para esse ano de 2014, a MBR fez um convênio, uma parceria com o Sebrae, porque ao longo dos 2 anos anteriores, nós conversamos muito sobre isso, sobre a necessidade de gestão, trabalhar questão de qualidade no atendimento e questão de recursos financeiros. Então, tudo isso convergia para uma instituição nacional que, sem dúvida nenhuma, é de conhecimento de todos, o trabalho que o Sebrae faz nesse país. É um trabalho realmente muito interessante, vocês conhecem bem, e daí nós nos conhecemos mais. Eu particularmente já fiz curso no Sebrae também, nas minhas andanças aí na área de gestão, e nós concretizamos isso com um convênio, uma parceria que começa agora, nesse dia de hoje. E aqui está o pessoal do Sebrae, que eles vão falar algumas coisas com vocês. Vai falar aqui para a Cristina pode apresentar aqui. Ela vai até se apresentar, e depois o nosso palestrante, que é o Aderson. Nós escolhemos um tema, são vários temas que nós já escolhemos ao longo desse ano de 2014. E acredito que vocês receberam esse programa aí. Já estamos com datas e com nomes das palestras. Essas palestras são todas gratuitas, abertas para o público, tanto médicos quanto seus gestores, principalmente o pessoal de administração, que estão ligados direto na assessoria, ou direto com o atendimento junto aos diretores da clínica. Então, vocês todos sejam bem-vindos. Nós precisamos realmente vocês tragam as informações, as demandas, para nós discutirmos e aprendermos juntos. Ao longo do ano nós teremos algumas outras palestras que nós vamos estar inserindo sobre empreendedorismo, sobre outras palestras de interesse também da nossa classe, de interesse do nosso trabalho no dia a dia, ok? Mas hoje nós estamos começando falando de um tema que realmente é bem interessante, sobre captação de recursos, e logo depois da Cristina falar, nós passaremos então para o palestrante. No final, nós vamos estar aqui na mesa, discutindo, fazendo como uma mesa redonda, tirando dúvidas. Vocês podem fazer perguntas, e enfim, nós temos aqui até 10 da noite, tempo suficiente para nós conversarmos bastante. Ok, pessoal? Então, Cristina, muito obrigado. Obrigado, pessoal do Sebrae. Vocês foram muito bacanas, receberam a gente lá. Tivemos várias reuniões aqui. Para nós estarmos aqui hoje, só para vocês saberem, fizemos várias reuniões em dezembro, véspera de Natal, para que tudo fosse alinhado. Existe
precisa existir um planejamento, gente. Vamos falar de planejamento o tempo todo, senão a coisa não funciona. Então, para nós estarmos aqui hoje, houve um planejamento, realmente várias ações, marcamos e desmarcamos várias reuniões, tivemos que desmarcar outras tantas para que isso acontecesse. É bom a gente mostrar um pouco o que está de trás do pano, para vocês verem, porque vocês aqui são, apesar de todos nós sermos atores, mas nós temos que saber o que acontece de trás do pano da cena, né? Então isso aqui, eu acho que é importante a gente mostrar isso para vocês, que houve todo um planejamento. A conversa com o Sebrae é uma conversa muito assim, eles são muito bem criteriosos, isso bacana isso, porque é como eu penso e eu acho que como deve ser. Nós não devemos fazer nada sem planejar, sem medir os resultados, sem observar quais são os aspectos positivos e negativos. Enfim, se nós fizermos isso na nossa prática diária, dentro da nossa empresa, eu acredito que nós vamos diminuir muito a incidência de perdas, como a gente tem tido no nosso dia a dia, e vamos acrescentar o que há de melhor para nossas vidas profissionais. Cina, muito obrigado. Então, você se apresenta um pouco o que você faz em Sebrae. Obrigada, Liz. Bem, boa noite a todos. Peço licença para adentrar a casa de vocês. Meu nome é Cristina. Lá no Sebrae, juntamente com a Valesca, nós atuamos lá em uma área que presta todo o atendimento orientado às empresas de prestação de serviços em Brasília, né? E fomos uma grata surpresa para nós sermos procurados, né, pela Associação Médica, a classe médica aí se preocupando e querendo entender esse mundo empresarial, né? E é para isso que o Sebrae existe, para prestar todo esse tipo de esclarecimento e de informação em todos os campos da empresa. Por isso que a gente montou essa programação aqui, porque é claro que isso não dá para falar em uma noite. Então, serão vários encontros, cada encontro abordando um tema relacionado à gestão de uma empresa. Essas palestras se desdobrarão em cursos, oficinas de maior carga horária, onde vocês vão poder estar indicando, né, os profissionais da gestão, seja para quem ainda não pensou em abrir a clínica, seja para quem ainda abriu a clínica, mas nesse primeiro momento, né, Elias, vale destacar que a gente vai estar priorizando quem já tem os consultórios e as clínicas com o CNPJ. Nesse momento, estaremos priorizando esses perfis. Posteriormente, estaremos estendendo aí para quem pensa em abrir, mas não sabe como começar, não sabe a quem procurar, e aí o Sebrae vai estar prestando todo tipo de informação nesse sentido, ok? Bom, vou apresentar aqui rapidamente, sem tomar o tempo do tema de hoje, como que é o que é o Sebrae, como que ele funciona, o que mais ele pode ajudar vocês. É bem rapidinho mesmo. Bom, vou falar um pouquinho aqui para vocês de Brasília. Brasília é a capital do empreendedorismo. Nós temos o privilégio de estar no centro do país, que nos favorece o transporte, a logística, aeroporto, e temos alguns destaques aí na nossa cidade, né? Em termos de renda, não há dúvida, temos a maior renda per capita do país. Vou citar só alguns exemplos aqui. Que mais? Aeroportos, aeroporto de Brasília é o segundo maior em número de voos, só perde para Congonhas. População, estamos chegando em 3 milhões de habitantes, estávamos em 2010 com 2 milhões e 600. Capital do Brasil, que nos traz as sedes de vários organismos, nos traz muitos eventos para cá, por sermos a capital do país, nos traz muito turista, só que é um turista viajante, é um turista de negócio, mas Brasília tem uma estratégia na Secretaria de Turismo, junto ao GDF, para reter esse turista aqui. Nós estamos trabalhando um projeto do turismo cívico para reter esse turista aqui nos finais de semana e girar mais a nossa economia. Temos um projeto do Parque Tecnológico, que fica ali na região do parque, ali perto da água mineral, no nosso parque ecológico, que vai também trazer grandes empresas de tecnologia do mundo, né? Tendo lá 2 data centers já previstos, já quase finalizados, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, como âncoras.
e vai trazer muito capital intelectual, muita pesquisa, vai ampliar muito a área do conhecimento, que é uma grande meta também do governo de Brasília. O capital intelectual, capital tecnológico, capital humano, é fortemente, porque Brasília tem um perfil de qualificação profissional muito forte também. MPE são as micro e pequenas empresas em Brasília. Representam 55% do PIB, e dessas, 93% são de serviços. Veja bem, nós representamos 93% das empresas em Brasília, nós da área de serviços, de prestação de serviços. Geramos 69% dos empregos. Então, esse é o SEBRAE, ele fica lá no CIA. Essa aqui é a nossa sede, a nossa fachada. É uma localização numa região que tem muitas empresas. Para quem não vai muito ao CIA, lá é um setor de empresas. Então, o SEBRAE está no local onde ficam a maioria das empresas. As empresas assim mais físicas, né, de porte maior, não digo tanto os escritórios. E essa é a função do SEBRAE, né? É um órgão integrante do Sistema S. Como todos sabem, temos outros órgãos, né, como o SENAC, SESC, SENAI, SESI, e o SEBRAE é mais um S aí do sistema. Nossa missão: promover a competitividade e fomentar o empreendedorismo nas micro e pequenas empresas. E vou falar um pouquinho onde que a gente aparece aqui, ó, lá no SEBRAE. Nós temos um projeto que futuramente ele vai se chamar Saúde e Bem-Estar. Hoje ele chama-se Beleza e Bem-Estar, mas a gente já vai mudar esse nome para Saúde e Bem-Estar. Antigamente ele tinha o nome de beleza porque a gente atendia fortemente os salões de beleza em Brasília, porque é um setor que procurou o SEBRAE um tempo atrás e eles têm muitos problemas a serem resolvidos. Então, na época, a gente criou o projeto chamado Beleza, que vai futuramente se reverter para a saúde, e onde o público-alvo é esse daqui, ó, empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, do segmento da saúde, academias de ginástica, salões que são empreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte. Para vocês podem ser a mesma coisa, mas não é, tem uma diferença aí que a gente vai explicar. Nesse projeto, a gente pretende atender quase 900 empresas esse ano. E o objetivo dele é desenvolver e qualificar as empresas, né? Visando aumentar a competitividade e ampliar a comercialização. Alguns parceiros do projeto, tá? O Sindicato de Salões de Beleza, o SENAC, o Sindicato das Academias de Ginástica, a Associação Médica agora com a gente, a Unibel, todos engajados aí para poder fazer esses resultados aqui acontecerem. Todo planejamento ele tem uma meta, ele tem um resultado a ser alcançado. E os nossos resultados que nós pretendemos alcançar, pelo menos até dezembro desse ano, é aumentar 5% o volume de metas, de vendas das empresas, através das ações que nós vamos falar logo em seguida. No meio do caminho, nós vamos também aumentar a quantidade de clientes nas nossas empresas, em 3% até dezembro desse ano. Para isso acontecer, nós vamos precisar de melhorar a gestão empresarial da área da saúde, fortalecer a gestão dos clientes, informatizar essa gestão e melhorar a articulação entre as empresas. Como que nós vamos fazer isso? Através disso daqui, ó, de tudo isso daqui. Esse planejamento aí, que a gente tá aqui, Vanessa. Esse planejamento aqui é só o início de tudo, né? E o que está aqui nesse folder, essa programação aqui, é apenas as palestras. É apenas isso aqui, ó, seminários e palestras. A gente só está aqui ainda. A gente ainda vai fazer, já fizemos a estruturação do projeto, a gente ainda vai fazer diagnóstico empresarial,
eu estou com o papel aqui na frente. A estruturação do plano estratégico. Podemos programar ainda algumas missões nacionais. Como é que acontece isso? O diagnóstico empresarial mesmo. Aí eu faço um convite aqui agora a todos. Nós temos lá no Sebrae um diagnóstico que é um questionário com um monte de perguntas em todas as áreas da empresa. Recursos humanos, financeiro, sustentabilidade, marketing. E aí o consultor vai lá, a gente preenche esse questionário junto com vocês. E o resultado desse questionário vai ser um mapeamento de como que vocês estão no processo de gestão da empresa. E aí, participando, fazendo esse diagnóstico, a gente vai conseguir ser mais assertivo. O Sebrae vai conseguir ser mais assertivo na intervenção. Onde é que está o problema? Onde é que está o gargalo? Então, tudo começa aqui, ó, com esse diagnóstico. Assim como vocês fazem o diagnóstico humano, nós fazemos o diagnóstico empresarial também. A empresa tem que ter saúde, né, também. E aí, depois, nós podemos estar organizando algumas ações. Deixa eu tirar esse papel aqui da frente. Nós podemos estar organizando algumas ações de mercado. Nós podemos estar visitando congressos e feiras fora de Brasília, né, que eu sei que tem muito por aí. Agora mesmo vai ter, né, Valesca? Uma missão empresarial da classe médica para a feira hospitalar, que é em São Paulo. Estaremos lá. Vai ser por meio dessa ação aqui, ó. O nome é estranho, mas é esse nome aqui mesmo. Missões Nacionais. A gente vai ter uma missão de visitar uma outra experiência. Rodada de negócio, está previsto? Rodada de negócio não vai ter esse ano. Capacitações vão se desmembrar após as palestras. Vão se desdobrar em cursos e capacitações. E as consultorias, que eu vou explicar também como é que funciona. Como é que funcionam essas consultorias? Como é que funciona? Então é assim, olha. Muitas empresas nos procuram lá no Sebrae para implantar automação comercial, que são aqueles meios de pagamento, aquelas maquininhas que geram cupom fiscal, deixa eu ver o que mais, automatizar algum processo. Então, a gente faz aqui nessa consultoria de automação comercial. Comércio eletrônico, para quem está querendo vender pela internet. Eu não sei ainda como é que é o número de vendas de serviços de saúde. Eu acho que é mais marketing, não sei se gera venda. Se alguém tiver algum exemplo para dar. Desenvolvimento de software, né? Às vezes a gente vai ter demanda aí de clínicas querendo desenvolver algum sistema para gerenciar todo o processo de gestão da clínica. Marketing digital também. Nós temos esse tipo de suporte lá no Sebrae também, nas redes sociais. Também podemos apoiar com consultoria na área de inovação, desenvolvimento no caso de vocês aqui, o que mais vai se aplicar é isso aqui, ó, gestão da inovação, tá? Nós vamos poder estar apoiando com consultoria para quem quiser inovar algum processo do consultório, da clínica. Produtividade. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui na área da saúde. Talvez em gestão de processo produtivo, né, Valesca? Aqui, ó. Se aplica à área de vocês. Aqui é mais para a indústria, para quem precisa. Não sei se vocês precisam eventualmente trabalhar layout de alguma máquina, algum equipamento no consultório, para o cliente ficar mais confortável, para o paciente ficar mais confortável. Não sei se é o caso. E mapeamento de processo, né? Para a gente poder também ter todo um roteiro de processos dentro do consultório ou da clínica, né? Saber o passo a passo de cada processo, desde o atendimento ao paciente até o relatório final. Design também, nós trabalhamos lá no Sebrae apoiando aí consultoria na parte de design, né? Fazer a identidade visual da empresa,
Toda a parte de design visual, de comunicação, é aqui dentro dessa área de design. Propriedade intelectual, mais para a parte de pesquisa. Se alguém trabalha com pesquisa, né, tiver desenvolvido algum protótipo, alguma pesquisa inédita, tem que patentear, tem que fazer o registro da marca no INPI. Nós apoiamos muito isso lá no Sebrae também. Sustentabilidade, nós temos lá essas quatro consultorias também, né? Uso eficiente de energia, né? A gente tem lá uma orientação bem bacana para reduzir o consumo de energia. Tem tido muita procura também, redução de desperdício. Na parte de qualidade também, se alguém tiver algum interesse de implantar ISO, ou algum processo de qualidade, algum tipo de certificação, nós também temos todo tipo de orientação lá no Sebrae. Por que é vantajoso a gente participar de um projeto desse, né? Por quê? Eu posso participar de outra forma, mas não. Participando assim, de forma organizada, por meio da associação, dessa parceria, a gente vai ter um atendimento mais focado no segmento da saúde. E a gente vai poder promover muito desenvolvimento das empresas. A gente vai, num momento como esse aqui hoje, né, ali no café, ali fora, fazer um networking, trocar um conhecimento com alguém da nossa área, ou com algum profissional da área. E, além do mais, por meio desse projeto, o Sebrae subsidia de 50% a 70% dos custos de palestrante, de consultor, né, por meio dessa parceria, ficando na média aí de 50% para vocês arcarem. Como participar? Já está na pastinha, né, uma fichinha. Essa ficha aqui está na pasta de vocês, é só preencher e entregar. Tem no site também da MBR, o Elias está falando aqui. Participar ativamente das ações, é importante participar de todas as ações programadas. É verdade, vou reforçar. Responder às pesquisas do projeto. O projeto ele tem uma pesquisa, ele pergunta se você está participando, se está sendo bom para você, se você cresceu participando do projeto. E a contrapartida, quando for o caso, essa contrapartida aqui, quando tiver alguma ação que tenha que pagar. Não, algumas ações, os cursos, as missões, as palestras serão gratuitas, mas os cursos, as consultorias serão pagas, mas com subsídio de 50% a 70% do Sebrae. E, nesse momento, como eu falei, só reforçando, iremos priorizar quem já tem empresa, quem já tem CNPJ. A gente vai, por meio desse pontapé inicial, a gente acredita que estaremos engajando as outras pessoas e trazendo elas para o projeto. Não é isso, Elise? Aqui, ó, a gente vai dar um depoimento de empresário que participa do projeto. Aqui estão os contatos do Sebrae e também através do site, né? E aqui com o pessoal da associação. Viram que esse empresário, ele planejou, né? Ele fez o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, ele foi para a área de marketing. No planejamento, ele viu que ele precisava melhorar o marketing. Então, ele tratou o marketing. Do marketing, ele tratou a área financeira. Da área financeira, ele tratou a equipe de vendas dele. Aí, tratou a equipe de vendas, ele foi para processos. E no último, e agora ele quer entrar na parte de recursos humanos. Então é isso, o Sebrae ele permeia, ele permite essa orientação em todas as áreas da empresa. Se todo mundo seguir esse passo a passo direitinho, a empresa vai ser uma empresa de sucesso. Porque saibam, empresa tem saúde, ela precisa ser tratada, ser monitorada, ser diagnosticada, precisa ser medicada, senão ela morre. Ela morre mesmo. Ela nasce, cresce e morre. E a depender do caso, ela morre bem rápido, nos primeiros 2 anos. Esse é o prazo de mortalidade de uma empresa, segundo as pesquisas do Sebrae. Se ela sobreviver até o 2º ano, ela vai. Senão, ela morre. Ok?
Conte com a gente, obrigada pela atenção. A Derson, nosso palestrante hoje, vai dar algumas orientações sobre linhas de crédito e taxas de financiamento para compra e aquisição de equipamentos médicos hospitalares. Tem muita experiência, é nosso consultor lá há muitos anos, é um dos nossos consultores de referência nessa área e vai esclarecer aí, poder prestar várias orientações, inclusive, no final, quem já quiser, né, contratar um financiamento, o Sebrae vai fazer essa ponte. Não sei se todos sabem, mas vale esclarecer, porque a mídia às vezes confunde isso, mas o Sebrae ele não empresta dinheiro. Não é esse o papel do Sebrae, ele presta informação. E como as instituições bancárias, notadamente o Banco do Brasil, Caixa e BRB, fazem parte do nosso conselho, a gente tem um acesso privilegiado a eles, em termos de informação, em termos de melhores taxas de juros. Tudo isso a Derson vai explicar aqui. Então, a gente faz essa ponte e, se for o caso, a depender do caso, do valor do financiamento, é preciso fazer um plano de negócios, um plano de viabilidade econômica, onde o Sebrae orienta nisso daí também. A Derson vai explicar isso melhor do que eu. A Derson está com você. Vou preparar aqui sua apresentação. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. A Valesca vai ficar aqui, os contatos dela, para quem anotou, ou então via associação. Claro. Pessoal, no final, nós vamos nos reunir então aqui na mesa, a Cristina e o Aderson. Nós podemos tirar as dúvidas que, porventura, vocês possam já ir anotando e fazemos aqui uma conversa bem tranquila sobre todas essas possíveis dúvidas que já podem ser sanadas e as questões já serem encaminhadas a partir de hoje. Boa noite, pessoal. Meu nome é Aderson, eu sou consultor na área financeira do Sebrae DF, consultor na área de projetos de implantação e projetos de ativação, né, de atividades. Eu estou no Sebrae há 14 anos. Meu produto principal são os projetos bancários, né, projetos para captação de recursos bancários, né? O objetivo dessa palestra é passar para vocês informações sobre linha de crédito, disponibilizar uma planilha de gestão e para que vocês entendam como é que o banco avalia o crédito, por que ele empresta recursos para vocês. Existem os critérios básicos e nós vamos fazer um passo a passo desses critérios, né? Vamos analisar o passo a passo e no meio da palestra eu vou fazer uma espécie de uma simulação voluntária de uma clínica ou de um hospital, e que essa simulação é exatamente como o banco avalia, né? O que o banco avalia, porque às vezes a gente tem aquela noção assim, não, o banco empresta recurso, ele quer emprestar, quer, é um produto dele, né? Mas o que tem que ser analisado, né? Esses 5 critérios, e é isso que nós vamos entender aqui, ok? Então nós vamos iniciar falando dos critérios e em seguida nós vamos fazer uma simulação numa planilha que será disponibilizada para vocês, ok? Na área de crédito. Vamos lá? Sim. Bom, quem empresta recurso para a área médica, né? Nós temos aqui essas 4 bandeiras, que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BRB, que emprestam recursos exclusivos para a área médica. Tem linhas de créditos específicas. E tem o BNDES quando se trata, por exemplo, de recursos maiores, né? Por exemplo, eu quero montar um hospital, né, em conjunto com diversos médicos. Então, você tem aí, você pode, se for um projeto acima de 10 milhões, é diretamente com o BNDES, onde a sede é no Rio de Janeiro, o projeto é entregue aqui mesmo no Distrito Federal e encaminhado para análise no Rio de Janeiro, né? Mais projetos abaixo de 10 milhões, ou seja, de 10 mil a 10 milhões, né, os projetos são elaborados nesses agentes de crédito. Ou seja, o BNDES ele obtém o recurso e repassa para essas bandeiras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o BRB. Por que eu cito os 3
basicamente? Porque é uma parceria que o Sebrae tem com eles e os juros é relativamente baixo, né? A gente encontra juros de 4,5% a 12% ao ano. Então, é muito barato e compensa, né, você desenvolver um projeto via banco, né? Porque realmente é um juros muito baixo. Então, vamos falar da linha de crédito, das linhas de crédito depois. Estou passando aqui. Bom, os critérios de análise, né? O que se precisa para buscar crédito, né? Quais são as informações cruciais? As informações estão aqui em ordem de análise, né? O que o banco analisa primeiro? O que o agente de crédito analisa primeiro, no primeiro momento? O histórico, né? O histórico, quando se fala histórico do CNPJ, se já existe, ou, se não existe, apesar de ser analisado o CNPJ, do CPF pessoa física, né? Por exemplo, se você foi um inadimplente, né, no passado, né, e você não honrou sua dívida, você não conseguiu pagar ou negociou a menor, né, você vai ter um problema com relação à análise de crédito. Então, o primeiro critério é o histórico do cliente, ou seja, um nome limpo, né, um nome desembaraçado, como a gente chama no linguajar do crédito, né? E, assim, nesse caso ocorrem muitas situações, né? Ou seja, no passado bem distante, eu adquiri uma dívida no sistema financeiro, seja um banco, seja na CIA, não importa, e não consegui quitá-la, né? Bom, mas aí o que ocorre? Passaram-se 10 anos, meu nome está limpo, nos SPC, Serasa, no cadastro de inadimplentes do Banco Central, está tudo ok. Só que aí eu pergunto a vocês, passaram-se 10 anos, meu nome está limpo, eu consigo crédito tendo esse histórico? Bom, vamos lá. Depende, né? Se for na instituição que você não conseguiu quitar esse débito, ou seja, quitou a menor negociado, você não consegue, né? Mas se for em outra instituição e seu nome estiver ok, ou um dos sócios estiver com esse problema, você consegue, né? Automaticamente você fica só com restrição onde você negociou a menor. Vocês entendem negociar a menor? Né? Então é nesse caso aí. Então, o primeiro critério a ser analisado é exatamente esse. Estar com o nome desembaraçado. Aí eu estou falando de CPF dos sócios. Né? Estou montando uma clínica, não importa. Eu tenho que estar desembaraçado sem nenhum problema. Mas, por exemplo, se eu falar assim, poxa, eu adquiri um crédito há 10 anos no BRB, e a minha dívida era de 5 mil, ele disse que se eu entregasse 2 mil, eu quitava. Passaram-se 10 anos, meu nome está ok, e eu falo assim, poxa, eu quero um crédito no BRB, eu consigo esse crédito? Não, né? Eu consigo, no Banco do Brasil, eu consigo o crédito? Consigo, ok? Bom, e como é que eu faço para limpar com o BRB? Né? Para você limpar, eles vão corrigir com a taxa de juros referencial até o dia de hoje, integral. Quem é que vai quitar isso aqui? Só se ganhar na Mega, né? Então, existem esses critérios. Então, assim, você não fica com o nome sujo, mas você fica com restrição naquela bandeira até quitar a dívida, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto chama-se capacidade de pagamento. O banco, ele enxerga uma coisa, ele tem e quer emprestar recurso, né? Ele tem muito recurso. Para vocês terem uma ideia dessa informação, só em 2012, onde eu tenho essa informação muito concreta, voltaram 3 bilhões para o Tesouro Nacional, porque não tinha pessoas candidatas ao crédito capacitadas a buscar o crédito. Então, voltou para o Tesouro no final do ano 3 bilhões de reais. É muito recurso. Eu estou falando só na esfera centro-oeste, ok? Então, tem muito recurso para emprestar e o que o banco quer? Ele quer um projeto economicamente viável, que gere emprego e gere lucro para a empresa, né? Um projeto onde é deficitário, um projeto onde o fluxo de caixa é negativo, onde há prejuízo, não adianta nem apresentar para o banco. Ou você corrige, né, com as consultorias do Sebrae, ou você muda o foco, né, muda para outra instituição. E o segundo ponto é esse, capacidade de pagamento. Esse ponto é crucial, é nele que nós vamos fazer uma simulação
de uma planilha que iremos disponibilizar, que vocês vão poder utilizar para qualquer negócio que vocês forem montar. Seja clínica, seja hospital, né, ou qualquer outro do ramo, do segmento ou de qualquer segmento, né? Então, segundo ponto é a capacidade de pagamento. Fixem bem, capacidade de pagamento, porque essa é a informação mais importante de análise de crédito bancária, né? Ela é a mais importante. Claro, óbvio, se tiver problema de restrição no nome, o nome é o mais importante. Mas o critério de análise, onde o banco vai decidir, eu empresto para vocês ou não, chama-se capacidade de pagamento, ok? E daqui a pouco a gente volta a falar dela. O terceiro ponto é o capital, a situação patrimonial. O que é isso sobre o critério bancário? É necessário que vocês, ao ser candidato ao crédito, disponibilize todas as informações relacionadas ao patrimônio dos sócios e da empresa. Você tem que declarar isso, é importante. Por quê? O analista de crédito, não que seja garantia, não é garantia. Ele vai pesar essa informação. Se você tem patrimônios, né, ele vai pesar como uma situação positiva, né? Então, declare você, o sócio, se você vai montar uma clínica, seja um hospital, não importa. Declare todo o patrimônio, isso vai pesar positivamente, né? E eles pedem um documento, que vocês sabem que ele é oficial, e chama-se imposto de renda, né? Então, esse é a questão do capital, a situação patrimonial dos sócios e da empresa, né? Quarto ponto é o colateral. O que é? As garantias. Aí alguém me pergunta, eu consigo crédito sem garantias? É possível obter crédito sem garantias? Respondam para mim, sim ou não? Sim, tá? Sim, é possível, né? E qual é o critério? Porque sim, né? O Sebrae, ele tem um fundo, né, constitucional, chamado um fundo de reserva para apoiar a micro e pequena empresa. O micro e pequena empresa no critério bancário é faturamento até 10 milhões por ano. Ainda se enquadra no critério bancário como microempresa, pequena empresa no caso, pequena empresa, né? Então, se você tem um empreendimento, você não implantou ainda, mas tem uma expectativa de faturamento até 10 milhões, você se enquadra no cliente Sebrae. Tá? Isso para análise de crédito. Tem um outro critério que a gente também taxa como micro e pequena empresa, que é faturamento até 3 milhões e 600. Né? Até 360 mil é microempresa, até 3 milhões e 60 mil ano é pequena empresa. Mas no critério bancário, até 10 milhões você ainda é pequeno. Ok? E o que representa não ter garantias e conseguir crédito? Né? Digamos que eu queira montar uma clínica, né? E essa clínica, com os aparelhos, com tudo, reforma, etc., vai ficar em torno de 300 mil reais. Eu não tenho nenhuma garantia. Né? O que vai viabilizar esse crédito para mim? Lembrando, o banco quer apoiar, desde que o negócio seja atrativo, que haja mercado, e isso, consequentemente, vai tornar o empreendimento lucrativo. Né? E sendo lucrativo, já é um bom sinal. Só que quem vai fazer esse estudo é um técnico especializado em projetos. Né? Mas ele quer os 300 mil, ele fala assim, gente, eu não tenho nada de garantia. Será que eu consigo? Dá algum tipo de segmento para implantar? Qualquer um? Na área de saúde? Não, eu digo uma terapia, uma clínica de neurologia, não importa. Né? Então, digamos que ele queira montar uma clínica, né, na área de neurologia. Né? Existem aparelhos específicos, né? Ok. E aí ele fez todo o orçamento, ficou em torno de 300 mil. E fala, eu quero crédito, eu quero esse recurso. Eu consigo, sem garantias? Vamos avaliar. Qual é o critério? O critério é o seguinte. Primeiro, tem que ter capacidade de pagamento. Segundo,
As garantias, né, existe um fundo chamado FAMP, Fundo de Amparo ao Micro e Pequeno Empresário. É um fundo do Sebrae, onde você, para conseguir, não precisa diretamente ir ao Sebrae e acioná-lo. Você vai no banco e preenche uma proposta de financiamento, no qual ele tem uma demarcação lá que você fala, utilização do FAMP, tem sim ou não. Aí você põe sim, automaticamente você já vai utilizar o recurso. Bom, digamos que eu fiz o orçamento e esse orçamento ficou em torno de 150 mil de máquinas. Ok. O que a máquina passa a ser uma garantia, os 150 mil. Claro que há uma depreciação, vamos entender que fique 100 mil de garantia. Ou seja, eu estou solicitando 150 mil só em máquinas. Provavelmente em torno de 100 mil é garantia. Ok? O banco vai avaliar essa condição. Bom, e o restante, os outros 200 mil? Existe o FAMP Sebrae, no qual você paga uma taxa que varia de 3% a 6% do valor que você está pleiteando, e essa taxa ela pode ser diluída no tamanho das parcelas, né? Nas parcelas, seja 60 meses, 72 meses, 84 meses, não importa. Então você paga, você nem sente que você está pagando ela, né? E você pode acionar o FAMP, e o FAMP cobra esse restante da garantia, né? Ele é limitado hoje a 300 mil reais, né? Então não é, para quem quer um investimento assim em torno de 1 milhão, ele tem que correr, nesse caso, tem que correr atrás de garantias, né? O Banco do Brasil, ele tem ainda, você pode usar 2 fundos. O FAMP ainda tem um fundo garantidor que é semelhante ao FAMP, tem a mesma finalidade, que é cobrir caso eu não tenha garantia. Então, se você quer até 600 mil reais, é possível que você consiga utilizando os seguros, o FAMP, que são os seguros que cobrem essa garantia, né? E então a questão da garantia é isso. Mas quando se exige a garantia, né, se exige a garantia junto com o plano de negócio, que é o estudo completo da sua atividade, eles determinam um percentual. Se você quer 100 mil, eles exigem 130% do valor que você está adquirindo. Quero 100 mil, então eu tenho que dar de garantia 130 mil. Quero 1 milhão, eu tenho que dar 1.300.000 de garantia. Então funciona exatamente assim, com qualquer uma dessas bandeiras citadas até então, né? Então esses são os critérios que o banco vai avaliar, né? Então, as garantias. Alguma dúvida com relação às garantias? Certo, porém, com ressalva. Por quê? Eu já devo ter feito mais ou menos uns 1.200 projetos, né? E existem 2 pesos e 2 medidas. Se você é um cliente bancário e já tem uma atividade empresarial lucrativa, né? Ou assim, movimenta, utiliza os produtos do banco, né? Você usa seguro, você usa cartão de crédito, débito. Você tem uma clínica e já movimenta há mais de 1 ano, por exemplo. E sua clínica, ela gera lucro para o banco. Você movimenta bem, né? Você faz e utiliza vários produtos, né? Em vários casos, em muitos casos, se consegue crédito a essa taxa de juros sem a exigência de garantias, né? Principalmente na condição de cliente. Se você já tem um histórico com o banco, um bom relacionamento bancário, não devolve cheque, né? É o cliente que o banco quer ter. E aí a garantia é dispensada. Aí vem o critério 2 pesos e 2 medidas. Esse critério não está na regra da linha de crédito, mas é em função da relação, e isso é de conhecimento desde o gerente até o analista de crédito, né? Então é possível você conseguir sem garantia nessa condição, ok? De que ele esteja quitado,
né, escriturado e desembaraçado, sem nenhum, porque eles exigem a certidão de ônus, né? Se tudo tiver 100%, a questão legal do imóvel até a sua escritura tiver ok, ele pode servir de garantia, né? Existe uma dúvida que é muito comum, e eu também vou falar de dois critérios, dois pesos e duas medidas, né? Hoje o banco diretamente não aceita se a pessoa tiver uma só garantia, que é a moradia, o bem, que, no caso, o bem que você mora, que você reside, e não tem mais nenhuma outra, né? O banco não aceita ele como garantia, mesmo quitado, né? Mas eu confesso a vocês que já teve caso que a pessoa tinha um bem, tinha um bom relacionamento, se exigiu a garantia, e ele mandou o bem e o projeto foi aprovado. Então, depende muito do critério que o gerente tem, é aquela história, eu mato no peito e assumo porque o projeto é interessante, ele é viável, né? Ok. O prazo de elaboração são 30 dias normalmente, né? De 20 a 30 dias de elaboração do projeto. Na entrega do projeto ao banco, né, o prazo hoje, pelo menos assim, ultimamente, tem sido de 45 a 60 dias para aprovação, se assinar a carta de crédito e a liberação do recurso. Então, daria 2 meses a 75 dias, 60 a 75 dias. É o prazo desde, olha, vou fazer o projeto, até o dinheiro entrar na conta, até 75 dias, ok? Já houve vários casos, quando há um bom relacionamento, a empresa já está ativa, o crédito está sendo liberado em 15 dias. Né? Então, existem esses casos. Então, o quarto ponto são as garantias. Então, é importantíssimo que você entenda quais são os critérios do banco. Lembrando, e uma informação muito importante. É muito importante que o gerente goste do seu projeto. Né? Então, o projeto tem que ser tecnicamente bem feito. Ele goste porque é a ansiedade dele, é emprestar. Ele está batendo meta, e esse bater meta é prêmio para ele, é bônus para ele, é bonificação para ele. Então, ele quer emprestar, desde que o seu projeto seja realmente interessante. Né? O quinto ponto é o cenário econômico. São duas vertentes. Tanto o negócio que você quer implantar tem que estar aquecido, né? Ou seja, tem que ser um negócio onde haja demanda, e o banco sabe disso, né? E o cenário econômico tem que favorecer, ou seja, um país em crise não empresta recursos, né? Não é o caso do Brasil, que está aí com bilhões e bilhões para emprestar, né? Não é o caso nosso. Então, o que é essa atividade aquecida? Se você quisesse montar, vou fugir um pouco, uma videolocadora hoje, você conseguiria? Com recursos do banco? Por quê? Porque é um negócio falido, né? Não tem mais porquê. Então ele avalia isso. E o banco, ele tem um estudo setorial das atividades. Então ele conhece todos os segmentos, especialidade de vocês. Né? Todos. Por quê? Eles têm, no estudo setorial deles, ele pega lá oftalmologia, né? E ele faz um histórico das clínicas de oftalmologia bem-sucedidas, né? E ele faz um levantamento e ele verifica que aquelas clínicas, através de movimentação em conta corrente, estão bem, né? Não tem problema de fluxo de caixa. Então, eles fazem uma seleção. É mais ou menos assim, o estudo setorial ele analisa 1.000 clínicas oftalmológicas, né? E dali eles tiram e falam assim, esse segmento está aquecido. Então, quando a gente fala aqui de condições, cenário econômico, a gente está falando exatamente de o negócio ter mercado, né? Ter clientes para aquilo. E aí o banco, mais do que ninguém, quer emprestar o recurso para vocês, né? Uma pergunta que é muito comum. Eu tenho dinheiro para investir. Eu tenho aí 100 mil, 200 mil para montar minha clínica. É melhor eu pegar esse dinheiro e usar,
Ou é melhor segurar esse recurso e pegar recurso no agente financeiro? O que vocês acham? Depende da taxa. E essa taxa de 6,48 ao ano? Que é a taxa do... Tem. De 4,5 a 12. Taxa de 12% ao ano, que é a máxima. Compensa pegar? Sim, vocês vão ver que sim. Vocês vão ver que sim, na planilha que eu vou demonstrar agora. Né? Então, gente, esses são os critérios do banco. Só repassando, né? O primeiro critério é o caráter, o histórico. Ficou entendido? O nome desembaraçado. A capacidade de pagamento, que é o que eu vou explicar ainda, né? A situação patrimonial, a declaração dos seus bens, as garantias, que existem critérios para eles aceitarem as garantias ou não, e as condições do cenário econômico, a atividade econômica. Então, esses são os pontos básicos. Agora, eu vou apresentar uma planilha, no qual eu vou mexer nessa planilha. Ela é importante porque ela pode ser a vida de vocês. Vocês podem treinar essa planilha em casa e vocês entenderem como é que o banco vai avaliar, qual é o critério do banco, né? Essa planilha, ela é o resumo financeiro do plano de negócios, né? Plano de negócios que é um planejamento de toda a parte financeira e a parte de mercado e a parte de gestão interna e externa, né? Então esse é o plano de negócio, o planejamento completo daquilo que você pretende empreender, né? Mas agora eu vou mostrar a planilha para vocês. Bom, aqui é só para vocês terem a dimensão, eu vou aumentar ainda, mas o que vocês acham? Assusta? Né? Assusta não? Bom, essa planilha, se você tiver os dados, em 15 minutos você preenche ela e você tem toda a informação que você precisa a respeito da necessidade de crédito, ou seja, da avaliação se vocês podem ou não buscar recurso, tá certo? Eu só resumi aqui para que vocês entendam, eu vou passar... essa parte amarela são as células que devem ser preenchidas, né? E a parte colorida representa cada categoria. Então, na azul, essa azul aqui, cadê o... Você tem o... Aqui tem o laser? Ok. Essa parte azul aqui representa todo o investimento. Isso tudo aqui, nós vamos passar o olho, é tudo que o banco, o agente de crédito financia, né? Então aqui você vai colocar todo o investimento, né? Depois nós vamos aumentar. Essa parte aqui, bege, representa as despesas fixas. Entendam, mesmo que você não esteja com o negócio ainda, mas você tem uma expectativa de montar. Então você vai fazer um estudo das despesas fixas, seja ela a folha de pagamento, né, os funcionários, seja o aluguel e as outras contas que sugere aqui. Essa parte roxa representa as despesas variáveis, aquelas que estão associadas à venda do seu serviço, à produção do seu serviço. Por exemplo, se você parceiriza com outros profissionais na área de saúde, esses parceiros, que você não paga salário, eles são parceiros porque você terceiriza, eles passam a ser insumos, então ele passa a ser uma despesa variável, né? Ele faz parte da despesa variável. Existem casos, né, que vocês terceirizam serviços? Sim ou não? Então, nesses casos, no linguajar de projetos, eles são insumos, né? Ele é parte do processo produtivo em serviços de saúde, ok? Então aqui estão as despesas variáveis. Essa parte verde é para calcular necessidade de capital de giro, ou seja, todo o empreendimento ele precisa iniciar no primeiro dia do mês com giro, né? Existe um cálculo técnico,
Mas existe um cálculo que a gente costuma propagar muito, que é assim, quanto que eu tenho que ter de giro para iniciar meu negócio, né? Em termos de gestão, sem muito cálculo, você tem que ter 2 vezes a sua despesa fixa. Para começar, no mínimo, 2 vezes a sua despesa fixa. Se você tem uma despesa fixa, ou espera uma despesa fixa de R$10.000, quanto você tem que iniciar em giro, em dinheiro? Quanto? Prestaram atenção? R$20.000, né? Então, esse é um critério. Esse valor varia de acordo com o risco, no mínimo 20 mil. Então, tem que durar de 2 a 6 meses. Então, no mínimo 20 mil, no máximo 60 mil. Depende do risco da atividade que o banco vai avaliar. O risco é quando não há mercado. Então, quando o mercado é muito concorrido e você tem pouca, né, demanda, então o risco aumenta. E o risco também está associado a quanto maior for sua despesa fixa, maior é o risco, né? Então, aqui calcula o giro e aqui simula o crédito. Esse ponto aqui, essas 3 tabelinhas aqui simulam o crédito. Então, você vai falar assim, olha, eu quero tanto. E aqui vai fazer a análise da capacidade de pagamento, essa parte verde, né? Vai fazer uma análise da capacidade de pagamento. Aqui é para você considerar dívidas existentes em outros agentes financeiros, no sistema financeiro. Então, eu vou rapidamente passar, vou fazer um simulado e vou passar a informação como se a gente tivesse uma outra dívida. E o banco vai considerar a dívida em outras bandeiras do sistema financeiro. E aqui para você simular dívidas futuras. Eu pretendo pegar um crédito no banco, mas eu pretendo também financiar um carro em um leasing, etc. Então, tudo isso, se for em nome do CNPJ, vai ser considerado para o analista de crédito, ok? Então, e aqui os indicadores. Esses indicadores a gente chama de indicadores econômicos. Existem critérios para viabilizar um negócio. Por exemplo, se você vai montar um empreendimento, você tem que provar para o banco que até 5 anos você recupera o capital investido. Se você considerar no seu projeto que seu capital vai ser recuperado em 6 anos, o banco veta o projeto, porque já considera de altíssimo risco, né? 5 anos é o prazo limite para micro e pequenas empresas. Ou seja, eu tenho que montar algo que eu recupere o capital em até 5 anos, ok? Então, esse é um dos pontos. Ele faz uma análise de ponto de equilíbrio. O que é? Qual o faturamento diário, semanal, mensal e anual que eu tenho que ter para equilibrar as contas, para que eu empate? Porque é a partir do ponto de equilíbrio que eu estabeleço metas para o meu consultório, para o meu hospital, não importa. Ok? Então, nós vamos fazer aqui uma simulação. Agora, eu vou aumentar a planilha. Alguém gostaria de ser voluntário ou não? Então, vou brincar aqui com vocês. Bom, pessoal, primeiro ponto, vamos avaliar. Consegue enxergar? Está tranquilo? O que o banco... Aí atrás, consegue enxergar? Ok? Ok. O que o banco vai financiar? Ele financia imóveis e terrenos? Sim ou não? Sim, né? Se você quer financiar um imóvel, desde que seja para um CNPJ, empresa, ok? Ele financia obra civil e reforma? Sim, né? Então, vou começar a brincar aqui com vocês. Eu vou montar uma clínica, pode ser? Alguém sugere que tipo de clínica? Vamos lá. Eu não vou financiar o imóvel, eu vou alugar o imóvel. Então, nesse caso aqui é 0. Não vou colocar nada. Eu vou fazer uma reforma. Uma reforma de uma clínica de 200 metros quadrados, tá bom? Eu vou gastar em torno de 50 mil? Razoável? Mais? 150 mil? Então, ok. Eu vou seguir o critério de vocês. 150 mil. É uma clínica boa, né?
Então vai ser reforma. Bom, eu vou utilizar máquinas nacionais? Sim, né? Dependendo da clínica. Quanto que eu vou gastar de máquina? Reforma cara, eu estou achando, tá? É isso mesmo? Hã? Vocês estão achando ou não? Hã? Não, eu não sei, eu estou achando. O que vocês acham? Hã? Ah, pegar sem rebocar, sem pintar. Então vamos considerar esse valor, ok. É porque eu queria que vocês tivessem um investimento melhor que usar o FAMP aqui como garantia, caso, né? Mas vamos lá, é que vai falar em garantia depois. Ok, máquinas e equipamentos. Sugira um valor aí, eu vou implantar umas máquinas. 200 mil. 200 mil. Bom, aqui eles têm critério, porque tem que ser separado. Você pode optar por máquinas nacionais, e aí tem que ter e tem as importadas, que tem que estar registrada na Receita Federal, no CNAE, né? Mas eu separo só para fim de análise. Bom, aí você tem equipamento de pavimentação, não é o caso. Equipamento de informática, a gente precisa numa clínica? Sim, você vai falar? Importado, quer considerar? Eu já considerei tudo. Colocar aí uns 10 mil de informática, tá bom? Tá ou não? 20 mil? Atendendo anseios, 20 mil. Aparelho de comunicação em clínica, precisa? Sim ou não? Comunicação interna. Uns 10 mil? 5 mil? 5 mil. Ferramentas de procedimentos. Precisa? Depende da especialidade, não é isso? Mas vamos colocar aí mais 5 mil, tá bom? Tudo isso o banco financia. Móveis e utensílios. Mobília. Quanto para montar uma clínica de 200 metros? 100 mil. É mais? A clínica precisa de veículo? Lembrando, veículo também financia, desde que haja uma justificativa para ele. Muita gente busca financiar veículo, mas não tem justificativa no objeto social. Tem que ter, por exemplo, se você transporta cadeirante, né? Então tem que estar no objetivo social e o banco vai financiar. Se você for falar, não, mas é para meu uso pessoal, aí não, ok? Então, ele financia. Coloca o veículo ou não? Não, terceiriza. Ok. Quanto foi o investimento nesse projeto? 480 mil. Não fechou. O banco vai financiar o estoque inicial e o capital de giro, né? O giro, você pode colocar um valor fictício aqui, colocar aí 50 mil para começar. E o estoque, caso você precise, você vai fazer uma associação com a sua atividade, né? O que é o estoque na área de odontologia? O que seria? Você sabe, não? Não tem ninguém da área, né? na área médica. Luva, gaze, né? Então esses são os procedimentos que a gente chama de estoque. Vocês entendem muito bem na área de vocês, ok? Se for o caso, eu vou colocar aqui 10 mil reais. Bom, aqui o investimento. Projeto de engenharia e arquitetura, vou precisar? O valor de um projeto hoje, na planta, para o banco, é entre 8 a 20 reais o metro quadrado. Depende, tem um critério muito expansivo aí em relação a isso. Então, um metro quadrado vai de 8 a 20 reais, ok? Colocar aí uns 10 mil reais de projeto arquitetônico.
Projeto de viabilidade econômica. O Sebrae, ele cobra 2% e você paga, aí eu estou em dúvida, né? Você paga só 30% ou 50% desse valor. Eu não sei exatamente o critério que eles estão adotando esse ano. Então, ou seja, o subsídio, se você quer 100 mil reais, quanto é que seria pagar normalmente? 2 mil reais, né? Só que aí você tem o subsídio, se for 50%, você paga R$1.000 pelo projeto, ok? Isso desenvolvido pelo Sebrae. Então, vamos lá. Esse projeto está em torno de 600 mil. Vou colocar aqui. Quanto você pagaria num projeto para o banco, projeto técnico? Quanto? Vamos lá, 600 mil. 12 mil. Você tem um desconto de 50%. Você pagaria 6 mil. Ok? Então, paga aqui, vou colocar o valor de 6 mil. Então, no caso, é o plano de negócio, está incluso o projeto de viabilidade. Pode ser um só quando é desenvolvido para o banco. E aí você tem sistema de gestão. Precisa? Programa, né? Luva, ponto comercial. Se utiliza para a área de vocês? Vou desconsiderar, então. Uniformes. 5 mil reais de uniformes. Treinamento, consultoria, abertura de empresa. Vou colocar aqui mais R$1.000. Ok. Aqui eu tenho que o investimento vai ficar em 572 mil. Vamos para os critérios avaliados. Primeira coisa, e aí exige a presença de um técnico para desenvolver com vocês, caso seja uma empresa existente, você vai colocar aqui como simulador o faturamento médio mensal. Ou seja, você faz um fluxo, estabelece quanto você vai faturar durante os 12 meses, divide por 12. Você vai colocar para fins de análise de pré-viabilidade, para saber se você dá continuidade ao projeto bancário ou não, uma média mensal. Caso você não tenha informação, eu estou implantando uma clínica, o que você tem que fazer? Né? Você tem que chamar um técnico especializado na área de projetos e desenvolver a ficha técnica do teu segmento. Ele vai apurar sua capacidade máxima de atendimento, né? E dentro dessa capacidade, o critério bancário é entre 30% a 70% dela. Bom, como é que funciona isso? Eu cobro por exames, ok? Cada exame representa, vou chutar por alto para vocês entenderem o cálculo, tá? Que eu sei que não é isso. Digamos cada primeiro exame, exame mesmo não. Consulta. Eu cobro por consulta. Cada consulta eu demando 1 hora. Então, se eu trabalho 8 horas por dia e eu cobro R$200 por consulta, existe, né? Pode ser valores maiores ou menores, então minha capacidade diária é quanto? Só em consulta. R$1.600. Multiplico pelo número de dias trabalhados, 22. Só a capacidade total em consulta me gera um valor de 1.600 vezes 22, que dá 35 mil? 38 mil. Eu fiz a conta, digamos que dê 38 mil. Essa é minha capacidade total em um dos serviços que eu vendo. Concordam? Bom, qual é o critério bancário? Que existe já um estudo pré-elaborado para a área de saúde. Entre 40% a 70% desse total. Né? Entre 40% a 70%. Vocês entenderam essa análise? Será uma projeção de 60 mil por mês. Ok? Faturamento. Está razoável para uma clínica ou está pouco? Tá bom? Ok. Agora eu vou estabelecer meu prolabore. E vou desenvolver minhas despesas fixas. 15 minutos a gente fecha a planilha, tá bom? Só para vocês. Então, quanto que é um prolabore razoável?
outros, alguém pensa diferente? Hã? Querem pagar 27.000% imposto de renda? Pode ser até menos? Ok, vou colocar aqui R$1.000 então. 1.000 não, 2 sócios, 724 vezes 2, ok? E aqui já gera o encargo que você iria pagar. Ok, agora eu vou colocar nessa outra planilha, deixa eu diminuir para vocês entenderem, eu vou colocar todos os funcionários que eu vou contratar na minha clínica e ele vai calcular todos os encargos possíveis, né? Tudo isso, pessoal, chama-se projeção. Eu tenho que fazer um estudo de pré-viabilidade para dar o primeiro passo como candidato ao crédito, ok? Uma clínica precisa de uma secretária, não precisa? Sim ou não? Qual é o salário bruto de uma secretária? 1.200? Aqui, faixa. Vejam o que a planilha irá fazer. Ela estabelece aqui, ó, critérios para cada faixa de INSS. Faixa 1, salário até R$1.300, 1.317. Faixa 2, entre 1.317 e 2.195. Faixa 3, entre 2.195 a 4.390. Ok. Eu vou colocar, no caso, faixa 1. E ele já está calculando os encargos. Atenção, 13º. Já está calculado aqui. Bom, quantos dias uma secretária trabalha por mês? 22 dias. Quanto você vai pagar de alimentação? Se morar do lado do Horizão, você paga R$1, né? É isso que você vai pagar? Não, no caso. Então, quanto que é? Convenção diz que é R$13,50. Né? Então, só o gasto de alimentação com ela, 297. Bom, transporte, você tem que pagar, não tem? Quanto que é média, ida e volta? R$6. Então, gasto com a secretária, R$6. Vamos colocar mais um, só para a gente fechar, para a gente ganhar tempo. O que a gente coloca? Outra função. Atendente. Salário, R$900, ok? Tá bom ou não? Faixa 1. Tá bom ou não? Ok, então vamos lá. 22 dias, R$13,50. Veja que eu estou lançando aqui, pessoal. Então a informação já chegou aqui. Aqui, se tiver algum outro benefício, por exemplo, um plano de saúde que você queira pagar, você coloca o valor mensal aqui, ok? Que é a ação exata de valores, né? Você tem ali a folha de pagamento e você tem os encargos sociais relacionados. Claro que não está muito compatível, porque tem uma regra de gestão que diz que o funcionário, folha de pagamento mais encargos, deve representar até 20% da sua receita. Ok? Isso é uma regra de gestão e administração, gestão empresarial. Os metros, 5.000? 12.000? Ok. Existe um critério para isso em gestão, tá? Já vou passar um pouquinho de gestão financeira para vocês, só para alertar. O analista de crédito, ele quer ver os custos disciplinados. Bom, pessoal, vou fazer aqui rapidamente. Condomínio, 1.200. Estou chutando. Contador, R$1.000. Água, R$200. Bom, essa água é fixa. Existe a água variável se você utiliza a água no processo de prestação de serviço. Aí ele vai classificar como variável. Você tem a luz, que é fixa também, R$300. Telefone fixo, mais uns R$600. Celular não é o caso. Combustível não é o caso. IPTU, sim. Então, digamos que você pague 2.400. Então, o IPTU é R$200, é isso? Não, R$200. Você paga 2.400 por ano.
Ok? Então, você paga 200 por mês. PVA não é o caso, material de escritório, vou colocar R$200, mais R$500 de material de limpeza. Se eu tiver fora, vocês falam. 160 de taxa de cartão de... Vocês vão utilizar a máquina de cartão? Sim. R$80 cada, duas, uma sem fio, uma com fio, né? Sem fio, 127? Vou colocar 240 então. Ok? Duas máquinas. Propaganda, R$500. E por aí vai. Tem estagiário na atividade de vocês? Tem? Vou colocar aí 2 estagiários, R$1.000. Assistência médica, vocês têm? Não? São os planos, né? Deixa pra lá. Bom, pessoal, vou colocar mais R$1.000 de reserva técnica. Bom, a despesa fixa aqui já estaria extrapolando o projeto, né? Mas vamos considerar que passa, né? Mas aqui, em termos de gestão, você estaria pagando além do que deveria, porque o máximo é... Eu falei da despesa fixa, então eu não vou falar agora. O critério de despesa fixa deve representar até 35% da receita bruta, né? Se você ultrapassar esse percentual em gestão empresarial, você estaria extrapolando o teu projeto. Alguma coisa está errada no seu projeto. É aquele pagar demais. E aí, isso minimiza o seu lucro, né? Ora, na área médica, eu posso ser optante pelo simples? Sim ou não? Não. Não é um serviço especializado. Então, eu vou pagar os impostos, né, como lucro presumido. Ok? 2,88. Contribuição social. 3%. Imposto de renda, 4,8%. ISS. Vocês sabem? 5%. Né? Bom, aí tem demais taxas. Eu vou colocar aqui. Faz de conta que 40% da minha receita é de cartão de crédito. Quanto é que se paga de taxa de cartão de crédito? 2,5%? Não, 3,5%. Essa atividade me dá lucro ou prejuízo? Olha lá em cima na descrição mensal. Receita, despesa variável, margem de contribuição, despesa fixa, dá lucro ou prejuízo? Vamos lá. Eu vou fazer simulações agora. Quanto vai ficar o meu investimento? Qual o valor? 572. Aí você fala assim, mas eu quero financiar 100% do meu projeto. O banco financia 100%? Sim ou não? Sim. Né? O FCO financia 100%. 100% do meu negócio. Então, ele vai financiar 572 mil. Fala o seguinte, quais são os prazos? Prazo carência, né? De 6 meses, 5. 12 de carência, a taxa de juros do FCO, que é um dos bancos. Atenção, de R$11.000. A pergunta é, aqui que está a questão, e é aqui que eu quero que vocês entendam qual é o critério do banco. Quanto eu estou pedindo para o banco? Bom, eu quero 572 mil. Eu consigo, gente? Atenção lá, por quê? Por quê? Porque eu extrapolei o comprometimento da capacidade de pagamento. Nesse caso, eu vou ter que usar a estratégia, ou seja, faço tudo isso, atenção, no estudo de pré-viabilidade. Eu, com informação, no máximo em 1 hora, eu te dou uma posição de quanto vocês podem obter de recurso, né? Essa planilha tem muito mais informação. Bom, gente, não dá para falar muita coisa. Aqui é para que vocês tenham uma noção. Eu fecho dizendo o seguinte: obrigado, e eu estou à disposição aqui.